Vamos lá. Mensagem de hoje é água da vida. Não. O encontro transformador com a luz de Cristo. Nosso texto base é João capítulo 9. O encontro de Jesus com o cego de nascença. João capítulo 9. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas parte dele, o suficiente para nós hoje à noite. Pode deixar preparado o pessoal da mídia daqui a pouco para colocar esse texto para a gente. O encontro transformador com a luz de Cristo. Eu acho que é quase impossível, e quem é da área da medicina mental pode dizer com maior propriedade isso que eu vou dizer. É muito difícil a gente medir e classificar adequadamente a dor de uma pessoa, seja qual dor for. Ninguém talvez consiga medir qual é o sofrimento de um deficiente físico. Impossível. Só quem sofre é que sabe o quanto está doendo. Só quem sofre é que pode dizer o quanto a vida é difícil. Ou não. Mas só quem passa pelo problema. Eu sei que por instinto humano, por empatia, talvez 100% de nós hoje à noite já passou ou já tentou se colocar no lugar de alguém. Agora há pouco, quando o pastor Alexandre veio e pediu que nós orássemos pelo Michel, só para a gente entender. Quem aqui conhece o Michel? Levanta a mão. Ok. Quantos aqui, de vocês que levantaram as mãos, puderam ver mentalmente o Michel caído ali, enquanto o pastor Alexandre falava? Deu para imaginar? Levanta a mão se você conseguiu isto. A gente pode fazer isso. Vou contar um segredo sem contar quem foi. Pode ser? Vocês não ficam curiosos? Não. Um amigo nosso, da Igreja Batista em São Mateus, algum tempo atrás, quis ter uma experiência, e ele estava correndo, e ele pensou com ele mesmo, como será um cego correndo? Como saber? Então ele falou, vou fechar os olhos e vou correr. Fechou os olhos, daqui a pouco ele liga para a família dele. Vem me buscar que eu estou com o pé quebrado. Ele pisou num buraco. E porque estava com os olhos fechados, ele se machucou. Porque tentou entender a vida do outro, a vida de alguém que não enxergava, e aí se machucou. Bom, quando nós olhamos para o nosso mundo, nós sabemos que tem pessoas que souberam lidar com a sua deficiência. Há pessoas que foram resilientes, ou seja, elas enfrentaram o obstáculo, elas venceram e elas prosseguiram e elas chegaram a um status e a uma posição que talvez muitos deficientes não conseguiram chegar. Então, nós podemos considerar algumas dessas personagens. Beethoven, um dos maiores músicos da história, foi ficando surdo, que até em 1819 perdeu toda a sua audição, mas não parou de compor, não parou de escrever e venceu a sua deficiência. Ludwig van Beethoven. Bruna Alexandre. Bruna Alexandre participou agora nas Olimpíadas de Paris. Aos 3 meses de idade, ela teve o seu braço amputado.
E no ano de 2004, na modalidade de tênis de mesa, ela disputou tanto a Olimpíada quanto a Paralimpíada. Esta é Bruna Alexandre, venceu o seu desafio. Geraldo Magela, deficiente visual, humorista, que brilhou nas telas da TV brasileira, ganhando fama, alguns anos atrás. O cantor, músico norte-americano Stevie Wonder, também deficiente visual, foi ao estrelato. Ele é chamado de um músico, instrumentista, sabe fazer muitas coisas, completamente cego, desde criança. Ray Charles, pianista e também cantor norte-americano que venceu a sua deficiência visual. E é uma história muito interessante do Ray Charles, que ele estava uma vez em um hotel hospedado, e um outro amigo famoso que estava lá hospedado disse o seguinte: olha, meu amigo Ray Charles está aqui, eu vou até o quarto dele para visitá-lo. Aí quando esse amigo chega no quarto do Ray Charles, o quarto está todo escuro. E aí esse amigo ouve um barulho no banheiro. Ele vai até o banheiro, está o Ray Charles fazendo a barba com barbeador elétrico, e ele solta aquela coisa que, sem pensar. Ele fala: Hey, como é que você consegue fazer a barba no escuro? O cara que foi cego a vida toda, como é que ele... E a gente às vezes dá alguns foras como esse. Bom, existem muitas outras pessoas que talvez nós não conhecemos, ou conhecemos ainda, que conseguiram superar e enfrentar bravamente as suas deficiências. Isso é muito importante. Agora, o capítulo 9 de João mostra-nos um homem deficiente, um cego de nascença, com uma história maravilhosa e com muitas lições que nós podemos aprender para a nossa vida espiritual, para a nossa fé prática. Aqui está no capítulo 9, um dos maiores episódios dos evangelhos. João, ele separa 41 versículos para poder falar desse jovem deficiente, cego de nascença. Espera aí. Por que isso? Eu posso mostrar para vocês, eu comprovo. O Vitor tirou fotos minhas, alguns dias atrás, eu dando uma entrevista. De 7 fotos que ele tirou minha, 7 eu saí com bico. Verdade. Não é fácil ser eu. Então eu me conheço. Essa é a minha deficiência, fazer bico. E é desse jeito mesmo, gente. Por isso que eu falo, tira um monte de foto que vai sobrar uma que vai dar para aproveitar. Bom, então João a gente vai ler o texto agora de João, do primeiro versículo até o versículo de número 7, João 9, dessa história contada por João o evangelista. Diz o seguinte, está aí para que você possa ler também. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, nós entregamos esse momento da Tua Palavra, para que o Senhor fale aos nossos corações. Ilumine a nossa mente e faça o milagre que precisa fazer hoje no nosso meio. No nome de Jesus. Amém.
Neste capítulo de João, capítulo 9, milhares, e é possível dizer isso mesmo, milhares e milhares de sermões foram feitos. E hoje à noite a nossa igreja vai ouvir um sermão a mais nesse texto. Não muito longo, não muito extenso, mas o suficiente para Deus ministrar aos nossos corações. Desde o começo do culto nós estamos falando de fé, nós estamos falando de crer em Deus, em deixar Deus fazer a obra. E a história desse homem cego de nascença é a história onde Deus faz absolutamente tudo. E quantas das vezes nós precisamos que Deus realmente faça tudo isso, aliás, tudo na nossa vida, porque nós não temos condição de fazer nada. Esse texto maravilhoso nos ensina como um todo a sermos totalmente dependentes de Deus, a deixar que Deus faça alguma coisa a partir do nada que nós temos, mas que Ele faça a obra perfeita e completa. Eu quero realçar 2 destaques do capítulo todo, que são importantes, que não podemos deixar de falar hoje à noite. Primeiro, o texto no geral vai falar daqueles que têm olhos, mas não veem. São cegos espirituais. O texto é muito claro a falar sobre isso. O texto é muito claro ao falar que há uma cegueira espiritual no mundo que impede as pessoas, mesmo estando diante de Deus, de enxergarem Deus. Uma cegueira espiritual de corações que são insensíveis à voz de Deus. E hoje à noite nós vamos falar sobre sensibilidade. Mas corações cegos espiritualmente são corações insensíveis. E talvez a nossa primeira oração nessa noite, ou segunda oração, seja: Deus, torna o meu coração sensível hoje à noite para a tua voz. Amém? É necessário. Muitas das vezes, esse texto, tratando dessa cegueira espiritual, vai mostrar como homens permanecem nos seus pensamentos cegos, permanecem na sua maneira de pensar de uma forma totalmente cega. Dou-lhes 2 exemplos bíblicos. Paulo era um grande religioso, fariseu, exemplo dentro do farisaísmo, mas totalmente cego até que Jesus encontrou ele no caminho de Damasco. Então é possível ser cego estando perto de Deus. Naamã, um líder, um comandante, um homem de alta posição, um homem de absoluto sucesso do seu tempo, mas doente, totalmente cego, que quando o profeta lhe dá uma ordem para que ele se banhe lá no Rio Jordão, ele rejeita pela sua posição, pelo seu status, mas quando ele entra naquele rio, a manifestação do poder de Deus é na vida daquele homem e ele é curado. E aí o que acontece? Ele não consegue ir embora sem pensar nesse Deus e sem levar um bocado de terra para poder se ajoelhar nessa terra para lembrar do Deus de Israel que o curou. Então é possível que a gente ande muito próximo de Deus, mas estejamos absolutamente cegos quanto a isso. O segundo destaque que eu quero dar aqui é que esse texto, no geral, fala que todos nós nascemos cegos espiritualmente. Todos nós nascemos cegos espiritualmente. Não importa se você nasceu numa casa onde ninguém acredita em Deus, ou você nasceu numa casa onde os seus pais eram tremendamente piedosos, religiosos. Mas todos nós nascemos absolutamente cegos espirituais.
até que cheguemos numa altura da vida onde a compreensão sobre as coisas é uma compreensão sobre Deus, e tomamos uma posição e os nossos olhos são abertos diante de Deus e ganhamos a vida eterna de Deus. Quando um grande religioso chamado Nicodemos chegou até Jesus, Jesus disse a ele lá no capítulo 3 de João: é necessário nascer de novo. E Jesus completa: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós nascemos cegos e precisamos que Jesus Cristo abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar o reino de Deus e todas as coisas de Deus neste mundo. Inclusive, você precisa de Deus e de olhos abertos para olhar a palavra de Deus. Senão ele vai ser talvez somente um livro de espiritualidade. Um terceiro destaque, que vou dar ainda aqui, embora tenha falado 2. Do texto em si, o capítulo 9, parece um resumo de todo o evangelho de João. Ele fala de 2 coisas. A primeira, a aceitação de Jesus está crescendo. As pessoas estão olhando para Jesus. O número de seguidores de Jesus está aumentando. Eles se reúnem para ouvir Jesus. Eles correm atrás de Jesus. E o segundo movimento que está acontecendo no Evangelho, e aqui também, é que a rejeição a Jesus está se intensificando. Essas 2 coisas. Aceitação crescendo e a rejeição a Jesus intensificando. Isso acontece muito claramente no capítulo 9 de João. Bom, eu disse que eu quero falar apenas uma coisa, e hoje eu vou pregar bastante, porque não colocaram um relógio aqui para mim. Vocês estão preparados, né? Amém? Mas não vai ser tanto assim não. O encontro transformador desse homem com a luz, que é Jesus, nos ensina muitas coisas, como eu disse, mas eu queria que hoje à noite nós pudéssemos falar da sensibilidade de nós escutarmos a voz de Deus, como essencial para que o milagre aconteça nas nossas vidas. Se você não tiver sensibilidade, você não vai conseguir escutar a voz de Deus. Porque além da voz de Deus nesse mundo, existem muitas outras vozes que estão aí na sua vida. Puxando você para um lado, puxando você para o outro, deixando você em dúvida. Então é necessário que nós tenhamos sensibilidade para ouvirmos a voz de Deus. E esse homem tem essa sensibilidade. E só isso talvez baste para nós nessa noite. Porque a sensibilidade a ouvir a voz de Deus vai te levar ao milagre. Vai te levar a um caminho que você nunca pensou, mas que em nome de Jesus já está traçado pela vontade de Deus na sua vida. Mas é preciso sensibilidade, sem ela não tem jeito. Você não vai alcançar. Bom, mas o que é sensibilidade? Segundo os nossos dicionários, é a capacidade de sentir, de perceber, de responder a estímulos internos e externos. São as sensações, as emoções, as percepções daquilo que está ao nosso redor. Então, dessa maneira, você pega um livro, você percebe que o poeta colocou as suas emoções, porque ele estava num ambiente aonde foi possível que ele colocasse ali as suas emoções. Hoje nós tivemos um grande treinamento com quase 50 pessoas para o nosso impacto do dia 14. E nós vamos ler um texto. E a nossa orientação foi, na hora que você ler isto, você deve ler com emoção. Então o poeta coloca a sua emoção, ele tem a percepção. Não somente isso. Um pintor
quando vai expressar alguma coisa, ele coloca na tela as suas emoções. Outro dia alguém estava na minha sala, que não é da nossa igreja, e disse assim: que quadro bonito, foi o quadro que o Rafael Canato pintou, num culto da juventude algum tempo atrás. Por quê? Porque ele conseguiu expressar aquele culto e com a sensibilidade ele conseguiu colocar aquilo na tela. E assim, as percepções e a sensibilidade estão juntos. O músico, quando interpreta uma música, uma peça, ele tenta pensar como o autor escreveu, aonde ele estava, e ele dá todo o movimento, ele faz todo o movimento segundo aquilo que está escrito. Porque a sensibilidade na música. Uma música pode nos levar a chorar, uma música pode nos levar a dançar, porque somos sensíveis ao som. E assim a gente entende sobre sensibilidade. Mais uma das coisas que mais nos torna sensíveis é o sofrimento. É o sofrimento. Quer pegar alguém sensível? Pega essa pessoa num dia do sofrimento dela. Você fala meia palavra, ela já está chorando. Você fala 2 palavras, ela fala, ora por mim. O sofrimento nos torna mais sensíveis. Quando nós olhamos para o texto do capítulo 9, nós olhamos para uma situação de um homem sensibilizado. Talvez a grande pergunta é, como é que esse homem deixou que Jesus Cristo pegasse uma lama e colocasse nos seus olhos? Tudo bem, ele não estava vendo, mas como que ele obedece Jesus a ponto de ir até o tanque de Siloé e se banhar? Que sensibilidade é essa? O que aconteceu? Quando a gente lê esse texto, talvez isso se torne uma interrogação para nós. Tá ok, Jesus pegar a lama, colocar nos olhos daquele homem, mas o que moveu o coração daquele homem? O que o sensibilizou para que ele pudesse escutar Jesus e obedecer, sair dali onde ele estava, ir até o tanque de Siloé e se lavar? Temos a resposta para isso? Algum de nós sabe o que moveu o coração daquele homem, o que sensibilizou para que ele obedecesse a Jesus? Talvez aquele foi o primeiro encontro dele com Jesus. Talvez aquelas foram as primeiras palavras que ele tinha ouvido de Jesus. E como alguém que é cego obedece essas palavras? O que tocou no coração daquele homem? Como que Jesus o sensibilizou? Quem de nós pode responder essa pergunta? Porque é difícil demais. O que é que move um homem que nunca viu a sair de um lugar porque alguém tocou nele com alguma coisa e ele se dispõe a sair daquele lugar, a andar e ir a um tanque, tomar um banho? Como que é isso? Que palavras mágicas usou Jesus? Será que Jesus falou alguma coisa a mais que não está nos registros bíblicos? Será que Jesus persuadiu este homem? Será que Jesus o induziu? Mas como é que esse homem sai e vai fazer uma coisa dessas? Cadê a resposta? Ou será que de uma maneira invisível, Jesus soltou alguma coisa e entrou no coração daquele homem? Deixa eu obedecer. Vamos lá, vem comigo. Aquele homem não sabia de uma coisa, e eu preciso lembrar vocês hoje à noite. Aquele homem era cego de nascença, mas ele não sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Em nome de Jesus, a sua vida está nas mãos de Deus, amém? Amém. Não se esqueça disso.
Mas a pergunta ainda continua: como é que Jesus o convence, o sensibiliza? O verso 34 nos dá uma pista de como estava o coração desse homem. Diante disso, os religiosos disseram àquele homem: você nasceu cheio de pecado. Era isso que diziam para ele. Você nasceu cheio de pecado. E eu volto a trazer vocês como é que esse homem sai daquele lugar e vai até os tanques de Siloé e se banha. Ele era considerado um pecador. E creiam, ele acreditava nisso. Dentro do seu coração, ele viveu a vida inteira crendo que ele era um amaldiçoado. Ele viveu até a sua vida sempre achando que ele era uma pessoa sem sorte, se considerando um desfavorecido nesse mundo. Todo mundo podia ter sorte, menos ele. Ele por si já tinha tomado a consciência de que a vida dele seria ser um pedinte eterno na periferia da cidade de Jerusalém. Porque era um pecador, um amaldiçoado. Ele tinha plena consciência do que restava para a vida dele era se conformar com essa situação, com o seu problema. Era sentar-se no seu problema e tirar algum tipo de benefício desse seu problema, como pedir esmola a quem passava. Era assim que ele se via, mesmo sendo cego. Este homem não tinha perspectiva de família. Esse homem não tinha perspectiva de emprego. Esse homem não tinha perspectiva social de festas ou qualquer coisa, um ajuntamento de amigos. Seus amigos eram os outros deficientes e pobres e pedintes e mendigos. Isto era ele e era assim que ele se sentia. Porque ele acreditava que realmente era um pecador e estava destinado a viver de uma forma miserável. Sabe o que tinha no coração desse homem, gente? Ele diz: eu sou duas coisas: pecador e miserável. 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 É isso que eu sou. Isso estava instalado na alma deste homem. Mas esperem. Mesmo cego, ele desenvolveu alguma coisa que é própria dos cegos. Ele desenvolveu a audição dele. Ele escuta muito bem. Muito bem. Se ele não pode ver, ele pode ouvir muito bem. O texto que lemos nos traz uma cena à mente. Ele está lá, sentado. Aí. Ele está lá sentado, pedindo esmola. Ele é um pedinte, mas ele ouve passos. Ele está ali naquele lugar todos os dias. Aquele ambiente ele conhece muito bem. E porque ele ouve muito bem, ele começa a ouvir alguns passos. Porque ele ouve muito bem, ele começa a ouvir homens conversando. E finalmente, ele percebe que os homens estão conversando a respeito dele. É dele que estão falando. E quem está falando é um grupo, os discípulos de Jesus. E ele ouve, ele sabe que é para ele. Os discípulos de Jesus perguntam: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que nascesse cego? Sim, ele sabe que estão falando dele. Mas isso é tão normal. Ele vê isso sempre. Ele vê isso dos religiosos, ele vê isso da sociedade.
desde criança, por causa da sua cegueira de nascença. Ele sabe quando estão falando a respeito dele. E esse é mais um grupo que está falando a respeito deles. Com a grande pergunta, quem é que pecou? Foi esse pobre cego? Foram os pais dele? De novo, ele está ouvindo esse discurso, de novo. Essa conversa não é assim, desconhecida dele. E o coração dele está lá. E talvez no coração dele haja também perguntas. Enquanto os discípulos perguntam, quem pecou, foi ele ou seus pais para que nascesse cego? Talvez, sem dizer nada para ninguém, ele perguntasse, quando foi que eu pequei? Quando foi que eu pequei para que eu nascesse cego? Se eu já nasci cego, como posso ter pecado antes de nascer? Tem alguma coisa errada nessa construção. Tá bom, e se foram meus pais? Eu não pedi para nascer. E se os meus pais pecaram e eu nasci cego? Que culpa eu tenho nessa história? Estou dizendo aqui como um coração revoltado, que poderia ser o coração deste cego. Mas, não se esqueçam, os ouvidos desse homem escutam muito bem. Seus ouvidos escutam, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que nascesse cego? E em seguida, ele ouve uma voz. Mas deixa eu lembrar vocês, eu preciso lembrar. Ele se sentia pecador, amaldiçoado, sem sorte, sem entender a vida. Com perguntas, por que eu nasci desse jeito? Quando é que eu pequei? Quando que meus pais pecaram? Por que eu nasci nessa família? Então, ele ouve uma voz que diz, nem ele, nem seus pais pecaram. Ele nunca pensou que pudesse ouvir isso. Porque até aquela idade, homem já sempre tinha ouvido, ou a culpa é dele, ou a culpa é dos seus pais. Ou a culpa é dele, ou a culpa é dos seus pais. Mas ele não vê, mas ele ouve alguém dizer, ele não tem culpa, e nem os seus pais. Nem ele, nem os seus pais pecaram. Nem ele, nem os seus pais pecaram. O que aconteceria com você se você estivesse numa situação como essa? Ouvindo, sendo sensível a essa voz, com bons ouvidos espirituais, que pudesse ouvir uma voz que te dissesse tudo diferente do que você ouviu até agora. De todas as palavras ruins, você ouve da boca de um homem que você não está vendo, palavras abençoadoras e que são para você libertação. Nem ele, nem seu pai, ou nem seus pais pecaram. E ainda mais, não é só isso. Esta voz completa a frase dizendo, isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Em outras palavras, isso aconteceu, e ele está ouvindo tudo isso, para que a obra de Deus fosse mostrada na vida ou através da vida dele. O que Jesus está dizendo para estes discípulos e para este cego, está dizendo para nós hoje à noite, é que Ele é o Senhor do destino. Dá para você entender o que é isso? Jesus é o Senhor do destino, por isso a última palavra é do Senhor Jesus Cristo. Não há ninguém que possa levar ou tomar para si esta verdade, mas Jesus pode. Ele é o Senhor do destino. Ele é aquele que conhece absolutamente todas as coisas. Não importa se os acontecimentos na sua vida são acontecimentos negativos,
Jesus é o Senhor do seu destino, em nome de Jesus. Não interessa se você tem passado tempos difíceis, desventuras, situações que você às vezes entende como completo azar. Jesus é o Senhor da sua vida. E Jesus então continua a dizer, prestem atenção no que está acontecendo. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Você pode imaginar, puxa vida, esse texto está fora da história. Há uma história de um cego. Por que existem esses dois versículos? Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Simplesmente porque Jesus estava usando de propósito essas palavras. Quem que estava ouvindo Jesus? Quem é na história que está ouvindo Jesus? O cego. Ele está ouvindo, preste atenção nisso. E Jesus usa 3 palavras aqui: dia, luz e escuridão. Dia, luz e escuridão. E o cego está ouvindo. O cego entende de escuridão, mas o cego não entende de dia. O cego nunca viu um dia amanhecer, a luz do sol brilhar. Para ele é sempre noite, dá para entender isso? Quando ele ouve Jesus dizer, precisamos trabalhar enquanto é dia, dia é luz. Antes que a noite venha, a noite é escuridão, e ele conhece muito bem. Mas quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, esse cego começa a ser incomodado em sua fé pelo Senhor Jesus. Ele nunca ouviu isso. Ele nunca ouviu alguém dizer, inclusive, essa palavra eu sou, porque essa palavra eu sou é uma palavra ou é uma frase de Deus lá no Antigo Testamento, quando Moisés disse, olha, eu preciso dizer quem você é, Senhor. E Deus disse, olha, diga ao povo que eu sou, e Jesus é o grande eu sou. Quando o cego ouve isto, ele começa a compreender que quem está falando com ele não é somente um ser humano. As palavras de Jesus, eu sou, remete a uma divindade, porque ele é divino, ele também é Deus. E tudo o que ele precisava ouvir é, o Deus que é a luz do mundo está na minha frente. Isso vai entrando no coração do cego. Isso vai penetrando em seu coração. Isso começa a trabalhar de uma forma intensa. Por quê? Porque Jesus está trabalhando na fé deste homem. Porque Jesus sabe o que está fazendo. Porque Jesus está trabalhando na esperança desse coração sem esperança. Porque Jesus está fazendo nascer nesse coração uma confiança que nunca existiu. Porque a vida toda dele foi ouvir palavras de maldição. E Jesus é aquele que diz, olha, ele não pecou e nem seus pais pecaram. É a primeira vez, talvez, que ele esteja ouvindo uma palavra de bênção sobre a vida dele. E sabe de uma coisa? Ele nunca esperou enxergar na vida. Nunca esperou. E é isso que nós precisamos entender nesse texto. Ele não tinha nenhuma perspectiva. Ele nunca imaginou que um milagre pudesse acontecer na vida dele, o milagre de enxergar. Ele nunca imaginou isto. Quando ele discute lá na frente com os líderes religiosos, no verso 32, ele vai dizer uma afirmação que todos criam naquele tempo. Ele vai dizer, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença pudessem ser abertos. Ele vai dizer isso lá na frente. O que ele está dizendo é, ninguém nunca viu isso que aconteceu comigo. E ele tem razão. Nunca havia acontecido mesmo. Você pode folhear o Antigo Testamento, você pode ler de Gênesis a Malaquias, todas as palavras, todos os livros. E você nunca vai encontrar um milagre de um cego de nascença curado. As Escrituras nunca tinham revelado
este acontecimento. Não existia nenhum registro bíblico de um cego de nascença enxergar novamente, ou começar a enxergar, melhor dizendo. Então o coração deste cego tinha uma certeza: cego de nascença nunca mais vê, e ponto final. Ou nunca enxerga. Ele tem razão. Por isso o coração dele, sensível, quando ouve Jesus dizer: eu sou a luz do mundo, o coração dele começa a mudar. E aí, você começa a entender quando lá no versículo 6, Jesus diz o texto, Jesus pega da sua saliva, molha com um pouco de terra, coloca nos olhos dele e diz para ele: vá se lavar no tanque de Siloé. E o texto diz que ele vai, se lava e começa a enxergar. Percebe como Jesus conhece esse homem? Percebe porque ele toma a atitude de ir ao tanque? Não é sem razão? Porque Deus trabalhou o tempo todo na vida dele. Jesus o conhecia. Jesus conhecia toda a sua história. Jesus quebrou um coração sem fé e trabalhou na vida dele para que ele pudesse crer que quem ele estava ouvindo era a própria luz do mundo. E por isso, que quando ele ouve de Jesus: vá, levante-se, vá até o tanque de Siloé e se lave, ele prontamente obedece. Deixa eu te dizer uma coisa: se o meu coração, se o seu coração for sensível a Deus, também nós obedeceremos à vontade de Deus. Nós obedeceremos os comandos de Deus. Nós, ainda com as nossas deficiências, esperando o milagre de Deus, se formos sensíveis à voz de Deus, nós ouviremos o comando de Deus. E sabe o que vai acontecer? Prontamente, como este homem se levantou e foi ao tanque de Siloé para poder lavar-se e voltar a enxergar, nós vamos fazer isso porque nós vamos estar sensíveis ouvindo a voz de Deus. E a voz de Deus é essa voz que diz para a gente hoje à noite: eu sou aquele que conheço as suas deficiências. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, que conheço todos os seus dias, toda a sua história. Eu sou o Deus que posso dizer para você nessa noite: vá, lave-se no tanque de Siloé, porque é apenas o primeiro passo. Jesus construiu uma expectativa de fé na vida desse homem, uma expectativa de que algo iria acontecer. E quando Jesus dá o comando, então ele se levanta, se lava e volta enxergando. Talvez você esteja esperando o milagre de Deus nessa noite. Mas como estão os seus olhos da fé? Totalmente cegos, embaçados. A sua visão da fé é turva, você acredita, mas não acredita muito. Você acha que pode acontecer com os outros, menos com você. Você acha que não pode acontecer com você porque você não tem fé. Esse texto não fala de fé, mas fala do trabalhar de Jesus para que esse homem seja despertado. E talvez hoje o que Deus esteja fazendo com você é despertá-lo, despertá-la para que tenha fé nele. Os músicos podem subir. E deixa eu te dizer uma coisa. Da mesma maneira como Deus atuou e Jesus Cristo atuou na vida deste cego, Ele também continua atuando nas nossas vidas. A gente só precisa, de uma maneira muito clara, saber o que é que está nos cegando. Ou pelo menos reconhecer que somos cegos em algumas coisas. Deixa eu contar uma história para vocês.
O pastor Adrian Rogers, pastor batista dos Estados Unidos, ele conta a história de um casal da igreja dele. Estão aí os nomes: Marilyn Ford e A.C. Ford, o seu marido. Este casal, a Marilyn, diz o pastor Adrian, é um milagre de Deus. A Marilyn ficou cega com uma doença progressiva e degenerativa nos seus olhos. Ou seja, ela ficou cega aos poucos. Quando jovem, ela teve que ir à escola de cegos. Ela teve que aprender a andar com uma bengala. E ela teve que aprender a viver com os sentidos: a audição, o tato, o olfato. Ela teve que aprender a viver com esses outros sentidos, porque a visão ela não tinha mais. Quando ela foi mais velha para a escola, ela precisou levar um gravador. No nosso tempo o celular já resolveria, mas no tempo dela, ela precisou levar um gravador porque ela não conseguia escrever o que os professores ditavam. Marilyn conheceu um belo rapaz, o A.C. Ford, e eles se casaram. E Deus deu a eles uma criança linda, mas que nunca Sara viu fisicamente. Sabe o que é isso? Você ter um filho e você nunca enxergar o seu filho. Bom, Marilyn e A.C. Ford eram crentes em Jesus Cristo, gente de fé. Eles tinham seus trabalhos dentro da sua comunidade religiosa. E Marilyn fazia o melhor, mesmo sendo cega. Fazia o melhor com aqueles olhos que não enxergavam absolutamente nada. Certa noite, depois de terem viajado, eles voltaram para sua casa. E como eles faziam sempre, eles oraram. Nesse retorno da viagem, mais uma vez, eles pediriam, como foi durante tantos anos. O A.C. Ford pediria: Deus, devolve a visão da minha esposa. Naquela noite em particular, o A.C. Ford, o marido dela, decidiu: mais uma vez, eu vou orar pela minha esposa, para que Deus possa curar os seus olhos cegos. Ele se ajoelhou ao lado da cama e começou a orar assim: ó Deus, nós aceitamos a sua vontade, seja ela qual for. Mas Deus, nós sabemos que Tu tens poder para curar a Marilyn. Senhor, Tu podes abrir aqueles olhos dela. E Senhor, pela Tua graça, através do Teu poder, e para a Tua glória, cura a Marilyn. Enquanto ele dizia isso, a sua esposa disse: marido, eu posso ver. Ele disse: o quê? Eu posso ver. Você está me dizendo que você está vendo? E ela disse: sim, eu posso ver. E ela disse: eu posso ver você, e você precisa fazer a barba. Ele correu, pegou o jornal e disse:
Leia isso. E fazia muito tempo que ela não conseguia enxergar alguma coisa. E ele disse: você consegue ler as manchetes desse jornal? Ela disse: sim, eu consigo ler as letras mais miúdas desse jornal. E o milagre aconteceu naquela noite. E essa história diz, e o pastor Adrian diz, que a vontade deles era sair pelas ruas gritando: Deus ainda tem poder. E eles estavam tão entusiasmados com tudo que houve, com o milagre de Deus. Sabe qual era a preocupação deles? Não vamos dormir. E se a gente dormir e de repente amanhã, quando você abrir os olhos, você não enxergar mais? Não vamos dormir mais. Deus ainda continua sendo poderoso para curar as nossas cegueiras, as nossas deficiências. E o segredo é ser sensível à voz de Deus, amém? Esse homem foi sensível à voz de Deus. O nosso amigo A.C. Ford foi um homem persistente na sua fé. E talvez esse seja um recado para o seu coração. Até onde você foi, persista na fé. Porque a grande lição do texto, dessa ilustração final, assim como Deus abriu os olhos daquele homem, assim como Deus abriu os olhos de Merlin, sem sombra de dúvidas, Deus ainda continua agindo de maneira instantânea, maravilhosa e milagrosamente quando somos sensíveis à sua voz. E muitas das vezes o milagre ainda não aconteceu pela dureza dos nossos corações. E hoje Deus está falando. E o que nós precisamos é deixar os nossos ouvidos espirituais totalmente atentos à palavra de Deus. Eu não sei mas Deus tem olhos para serem abertos hoje à noite neste lugar. Deus tem. Lembre-se, todos nós nascemos cegos, mas hoje Ele quer fazer um milagre no meio de nós, para que nós vejamos que Jesus é a luz do mundo. E se Ele for a luz do mundo, então nós podemos cantar a canção que nós cantamos anteriormente: eu sou a luz do mundo. Mas só se Ele abrir os seus olhos espiritualmente. O primeiro milagre que Jesus faz nas nossas vidas, quando Ele abre os nossos olhos, é nos dar a salvação. É nos chamar e nos incluir no seu reino. Quando Ele abre os nossos olhos, nós enxergamos Ele que é a luz do mundo. É o primeiro milagre que Ele faz em nós. Por isso, eu tenho algumas orações nessa noite. A primeira é para todos nós. A primeira é uma oração que precisamos fazer, dizendo o seguinte: Senhor, assim como o Senhor abriu os olhos daquele homem há tanto tempo, e abriu fisicamente esses olhos, abra os meus olhos hoje à noite para que eu possa ver aquilo que eu preciso ver. Amém? Para isso? Abra os meus olhos para eu ver o que eu preciso ver. Mas hoje à noite, alguns de nós podem estar passando uma tremenda luta espiritual, emocional. E o Espírito Santo de Deus quer te ajudar hoje à noite nessa luta que você está passando. E a segunda oração, talvez nem todos precisem dizer, mas os que foram tocados pelo Espírito Santo podem dizer: Pai, eu quero a luz do mundo na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida.
Por isso eu queria que você abaixasse a sua cabeça nesse momento. E rapidamente, eu quero fazer uma pergunta muito direta para você. Todos nós nascemos cegos e hoje nós temos a oportunidade de poder enxergar. E só há um jeito de você poder enxergar, se você entregar a sua vida a Jesus. Então, em nome de Jesus, talvez você precise fazer a seguinte oração: Pai, me ajude hoje a receber Jesus. Se você é essa pessoa que precisa fazer essa oração, eu repito a oração: Pai, me ajude a receber a Cristo. Se você é essa pessoa, levanta a sua mão onde você está. Eu preciso receber a Jesus. Temos uma criança aqui. Há mais alguém? Enquanto a igreja ora, que precisa dizer isso: Pai, me ajuda a receber a Cristo. Eu vou para a terceira oração enquanto a igreja está de olhos fechados. Essa terceira e última oração é para aqueles que nessa noite, de alguma maneira, ouviram Jesus falar em suas vidas. Ouviram Jesus de alguma maneira tocar em suas almas. Que se viram no lugar daquele cego, que teve os seus olhos umedecidos por terra e saliva, mas que estava pronto para o passo seguinte. Eu quero falar com pessoas que estão prontas para o passo seguinte nessa noite, sensíveis a Jesus, ao que Ele dirá: vá e lave-se no tanque de Siloé. Enquanto você ora, eu só relembro você: aquele homem ouviu, obedeceu, começou a andar ainda cego, chegou no tanque de Siloé, banhou-se, e à medida que a lama saía dos seus olhos, a escuridão, a cegueira, o passado, a humilhação, a mendigação, a pobreza extrema, a falta de recursos financeiros, o desemprego, a sua deficiência, o seu problema de saúde, a sua situação de rua, foi indo embora. Jesus lavou tudo. E talvez nos nossos dias, o que Jesus está colocando nos nossos olhos seja porque, além de tudo isso, nós tenhamos uma dependência química e nós passamos o tempo como pedintes para gastar naquilo que não se deve. Talvez há um problema tão sério na sua vida que você nesses últimos dias está sendo obrigado a mendigar para sobreviver. Mas você já conheceu Jesus. Que tal fazer como aquele homem fez? Ele se levantou, foi ao tanque, se lavou e o milagre aconteceu. Se você é alguém tocado pelo Senhor nessa noite, que precisa se levantar e precisa ir, eu quero te chamar à frente para que você venha e nós vamos orar pela sua vida, sem perguntar qual é a sua deficiência, mas eu quero te incentivar a confiar que as suas fraquezas, que qualquer problema, que qualquer deficiência pode hoje à noite ser mudada, curada pelo poder de Jesus na sua vida. Se você é uma pessoa
que hoje à noite quer receber o milagre do Senhor, eu quero te convidar a vir à frente. Nós vamos começar a cantar, e a música vai dizer: Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao seu lado eu estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, porque sei que vive estás. Um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinará. Aqui na frente, simbolicamente, é o tanque de Siloé. E aqueles a quem Jesus tem dito: vá se lavar, eu quero convidar para que você venha à frente, para que nós estejamos orando por você.